Sabadão de futebol vai terminando com os resultados estando bastante alinhados com a nossa previsão aqui do canal, que a gente fez no vídeo aqui, ó, onde falamos das últimas 3 rodadas do Brasileirão. Os times do G6 venceram seus jogos, Fluminense venceu o São Paulo, Corinthians venceu o Ceará e o Inter venceu o Atlético Paranaense, enquanto o Santos decepcionou ao empatar com o Avaí, que apesar de arrancar um empate contra o Peixe em casa, acabou sendo o segundo time rebaixado no Brasileirão 2022. Então vamos falar do impacto que esses jogos trouxeram na tabela de classificação e o que vai rolar pro domingo e pro final dessa rodada aí do Brasileirão, beleza? Vem comigo. Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de todos os clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E se seu time tá aí disputando a Série A 2022, já deixa seu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal para acompanhar todos os lançamentos, toda a trajetória que a gente tá fazendo nessa reta final do Brasileirão. E marca o sininho de notificações, quando eu soltar um vídeo você recebe uma informação e pode vir acompanhar o vídeo na hora. Então, sem enrolação, vamos mostrar a tabela do Brasileirão, ver os próximos jogos e entender o que tá rolando nesse fim de semana. Vem comigo! Então vamos lá, galera. Foram 6 jogos que aconteceram nesse sábado, onde os resultados foram muito alinhados com o que nós prevíamos. O Fluminense, o Corinthians e o Inter venceram seus jogos. Aqui no simulador ainda não estão os resultados, eu vou colocar aqui, ó, esses foram os resultados do jogo. Certo? Fluminense venceu por 3-1 o São Paulo, o Corinthians venceu 1-0 o Ceará e o Inter venceu 2-0 o Atlético Paranaense. Quem realmente tem alguma coisa a perder ou a ganhar nesses resultados são os times disputando a Libertadores e a galera da zona de rebaixamento. Vamos lá. Na galera ali da Libertadores, o Atlético Paranaense permanece com 54 pontos na 6ª colocação dentro do G6, mas pode perder a sua posição para o Atlético Mineiro, que joga nesse domingo contra o Botafogo. Se ele vencer, e eu acredito que vai ser uma vitória do Galo, ele ultrapassa o Atlético Paranaense e entra na zona do G6, na classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O Corinthians venceu o Ceará. Com isso, o Ceará permanece com 34 pontos e nessa situação, estando a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, mesmo que todos esses times percam na próxima rodada, e nessa inclusive, e o Ceará vença os seus jogos, fica muito complicado para o Ceará sair da zona, porque se ele vencer o jogo da próxima rodada, que é contra o Avaí, ele iria a 37 pontos, mas continua com 7 vitórias, contra 9 do Cuiabá, que tem 37 pontos. Então o Cuiabá pode perder esses jogos, o jogo dessa rodada e o próximo, e ainda assim perder também, o Coritiba também pode perder esse jogo dessa rodada e a próxima, e mesmo assim o Ceará não conseguiria ultrapassá-lo vencendo o Avaí na próxima rodada, entenderam? O Ceará iria a 37 pontos, não conseguiria ultrapassar nem mesmo o Cuiabá, que tem a mesma pontuação. Porém, o Cuiabá ainda joga contra o Palmeiras amanhã, e esse jogo é um grande coringa, porque o Palmeiras deve jogar com um time muito alternativo. Já é campeão, já não tem mais nada a disputar, não tem nada a perder. Então deve jogar com a juventude ali, os jogadores da base, deve entrar com um time bem alternativo. Mesmo assim, o Palmeiras é duríssimo na queda, mesmo jogando com o time reserva. A mesma coisa o Coritiba, que amanhã enfrenta o Flamengo em casa. Os dois times que estão ali disputando, né, contra a zona de rebaixamento, enfrentam os seus rivais em casa, mas devem enfrentar times alternativos. O Coritiba enfrenta o Flamengo, o Cuiabá o Palmeiras. Mas sinceramente, mesmo o Flamengo e o Palmeiras jogando com reservas, eu acredito na vitória dos dois times. Por quê? Porque o Palmeiras e o Flamengo, os times reservas deles, são melhores que muitos clubes, tanto da Série A quanto da Série B. Então vamos acreditar aqui, ó, numa derrota do Cuiabá contra o Palmeiras e uma derrota do Coritiba. Acredito que o Coritiba também não consiga vencer o Flamengo. E aí sobra o jogo do Fortaleza e do Atlético Goianiense. Gente, nessa projeção aqui, eu vou fazer a minha última e derradeira, meu último e derradeiro ato de fé. Eu acredito que o Atlético consiga vencer o Fortaleza.
não é exatamente o que eu acredito, mas o que o meu coração de torcedor me faz acreditar, que o Atlético Goianiense consegue vencer o Fortaleza, tá? A realidade é que o Fortaleza é franco favorito, terceiro melhor time do retorno, então deve conseguir vencer o Atlético Goianiense. E a situação da tabela deve ser essa aqui. A tabela ficaria assim: o Palmeiras campeão com 80 pontos, em segundo o Inter com 67 pontos, o Flamengo, o Fluminense e o Corinthians ficariam empatados com 64 pontos. Lembrando que esse resultado seria no caso da simulação que eu fiz, beleza? Como é que a tabela ficaria depois de dados os resultados de toda essa rodada. O Corinthians com 64 pontos e o Atlético Mineiro com 55 fecham o G6, que classifica direto para Libertadores. Na pré-Libertadores estariam o Atlético Paranaense e o América Mineiro, que venceu hoje o Bragantino com uma goleada fora de casa. Resultado que nós também prevíamos, né? Apesar da gente ter previsto um empate, eu falei que era muito provável o América vencer pela campanha no segundo turno. O São Paulo fica com 51 pontos, porém ele tem 12 vitórias. E assim, contra 15 vitórias do Atlético Paranaense e do América Mineiro. Então esse número de vitórias pode ser o diferencial ali na hora de ter a decisão entre quem consegue a classificação para Libertadores e quem não consegue. Fortaleza com 48 joga amanhã contra o Atlético Goianiense, ficaria com 48 porque nós estamos prevendo uma vitória do Dragão, certo? Como eu já falei antes, o Fortaleza é franco favorito, mas eu estou torcendo pelo Dragão. O Botafogo com 47 e o Santos com 47, que empatou hoje com o Avaí. E nessa situação eles meio que dariam quase um adeus aí para Libertadores. As chances seriam remotas nas últimas duas rodadas. O Goiás venceu o Lanterna Juventude por 1-0 e foi a 46 pontos. Está garantidíssimo aí na Copa Sul-Americana para o ano que vem. E o Bragantino, mesmo com a derrota, continua com seus 44 pontos e deve também se garantir na Sul-Americana, porque acreditamos que o Coritiba não vai conseguir vencer o Flamengo amanhã. Se o Coritiba vencer, ele pode ameaçar a vaga do Bragantino. Porém, acreditamos que ele não deve conseguir essa vitória, como eu já falei em outros vídeos, respeitando todos os torcedores de todos esses clubes. Ali na briga contra a zona de rebaixamento, o Coritiba com 38 e o Cuiabá com 37. O Atlético Goianiense, se vencer o Fortaleza, chega a 36. E aí fica numa situação até interessante, porque a gente tem que lembrar que na última rodada, Cuiabá e Coritiba se enfrentam. Então, se o Atlético vence o Fortaleza e consegue uma vitória na rodada seguinte, contra o Atlético Paranaense jogando em casa, Atlético Paranaense que vem de várias derrotas, o Atlético Goianiense pode vir a surpreender nas últimas rodadas. O Ceará perdeu e fica com 34 pontos, 3 atrás do Cuiabá e com 3 vitórias a menos. O que dificulta demais a vida do Vozão aí nessa reta final. Praticamente o rebaixa, depende dos resultados das próximas rodadas. Avaí e Juventude já estão rebaixados. É assim que a gente presume que vai ser essa 35ª rodada. Vamos ver se vai se concretizar com os jogos de domingo, beleza? E aí, seu time venceu, perdeu nesse sábado, vai jogar só no domingo? Vamos ver como é que vai ser essa rodada, vamos ver se eu consigo, né, projetar corretamente com o que eu acredito que vai rolar nesse domingo. E assim que terminar a rodada eu trago para vocês um novo vídeo falando sobre o que aconteceu e as projeções para as últimas 2 rodadas do Brasileirão, beleza? Se você curtiu o vídeo, já deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho de notificações para acompanhar os lançamentos, beleza? Nos vemos no próximo vídeo pós-jogo do Fortaleza e Atlético Goianiense, certo? E é isso, galera, um abraço do torcedor atleticano.